Sejam bem-vindos ao Histórias Bíblicas Prime. Hoje eu quero conversar com você sobre o relógio da vida. Vivemos em uma sociedade que cultua a juventude e descarta a experiência. O mundo nos diz que existe um roteiro pré-aprovado para a existência humana. Você nasce, estuda, trabalha arduamente por 30 ou 40 anos e então, aos 60 ou 70, você se aposenta. A palavra aposentadoria carrega, em sua raiz, a ideia de ir para os aposentos, de se recolher, de parar. Aos 85 anos, a maioria das pessoas, infelizmente, está pensando apenas em preservação, em descanso, em evitar a fadiga. E quem pode culpá-las? O corpo dói, a energia diminui, o mundo muda rápido demais. Mas hoje, nós vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 14, para encontrar um homem que quebrou completamente essa lógica. Um homem que olhou para o calendário, viu que tinha 85 anos e decidiu que aquele era o momento perfeito para começar a maior guerra da sua vida. Estou falando de Caleb, o homem que pediu guerra quando todos esperavam que ele pedisse paz. A história dele não é apenas um registro antigo, é um tapa na cara da nossa acomodação. Caleb nos prova que velhice não é uma condição do corpo, mas um estado de espírito. Ele nos ensina que a morte dos seus sonhos é muito mais trágica do que a morte do seu corpo. Prepare o seu coração, porque o que vamos ouvir nos próximos minutos vai desafiar você a sair da sua cadeira de balanço espiritual e reivindicar as montanhas que Deus prometeu a você. Para entendermos a grandeza de Caleb, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender o cenário histórico e geográfico que torna a fé dele algo tão absurdo. Estamos falando de um período brutal da Idade do Bronze. Israel havia saído do Egito e estava às portas da Terra Prometida. Moisés, o grande líder, envia 12 espiões para verificar a terra de Canaã. Caleb era um deles. Josué era outro. Agora, preste atenção no ethos, no contexto cultural da época. Quando a Bíblia fala que eles viram gigantes, os filhos de Enaque, não estamos falando de homens apenas altos como jogadores de basquete, estamos falando de guerreiros que na mente do antigo Oriente Próximo eram lendários. Cidades fortificadas até os céus. Hebrom, a cidade que Caleb desejou, era uma fortaleza militar antiga, construída com pedras ciclópicas que intimidariam qualquer exército nômade como o de Israel. Os outros 10 espiões voltaram tremendo. O relatório deles em Números 13 foi: a terra devora os seus moradores. Nós parecíamos gafanhotos diante deles. Vocês entendem o peso disso? Aqueles homens eram líderes de tribos, eram guerreiros experientes, mas foram tomados pelo complexo de gafanhoto. Eles olharam para o problema e se sentiram pequenos. Olharam para os muros e esqueceram do Mar Vermelho que Deus tinha aberto. Mas Caleb, naquele momento, 45 anos antes da nossa cena principal, já tinha um espírito diferente. Ele se levantou no meio do pânico coletivo e disse: subamos e possuamos a terra. Nós podemos conquistar. Ele não negou a existência dos gigantes. A fé não é negação da realidade. Caleb viu os mesmos gigantes que os outros viram. A diferença é que os 10 espiões compararam os gigantes com eles mesmos e perderam. Caleb comparou os gigantes com Deus e venceu. Só que a maioria venceu no grito naquele dia. O medo contagiou o povo. E por causa daquela covardia, Deus decretou: essa geração não entrará. Eles vão rodar no deserto até morrerem. Apenas Caleb e Josué entrariam. Agora, eu quero que você use sua imaginação e entre no pathos, no sentimento humano dessa história. Imagine o que foram os próximos 45 anos para Caleb. Deus prometeu a ele a terra, certo?
Mas por causa da incredulidade dos outros, Caleb teve que caminhar no deserto por 4 décadas e meia. Pense na frustração. Você sabe que tem uma promessa, você sabe que tem fé, mas você é obrigado a andar em círculos porque as pessoas ao seu redor não acreditaram. Caleb teve que ver seus amigos morrerem. Ele teve que ir a funeral após funeral. Ele viu a pele de seus companheiros envelhecer, os cabelos ficarem brancos e os corpos caírem na areia quente do deserto. Todos os dias, ao acordar e comer o maná, Caleb olhava para o horizonte e lembrava de Hebron. Ele lembrava das montanhas. A solidão de ser o único que acredita é terrível. Você já sentiu isso? Estar em uma família, em uma empresa ou em um ministério onde só você vê o futuro enquanto todos ao redor só reclamam do presente? Caleb suportou a murmuração, a poeira, o calor e o tempo. O tempo é o maior teste da fé. É fácil ter fé no domingo à noite durante o culto. Difícil é manter a chama acesa numa terça-feira chuvosa, 10 anos depois que a promessa foi feita e nada aconteceu. Mas o texto nos diz que o espírito de Caleb não envelheceu. O corpo sentiu o tempo, sim. As juntas talvez doessem um pouco mais. A pele estava queimada pelo sol do deserto. Mas por dentro, ele ainda era o homem de 40 anos que viu a terra e disse: "É nossa." Ele não deixou a amargura entrar. Ele não pensou: "Deus foi injusto comigo. Eu tive que pagar pelo erro dos outros." Não. Ele guardou a promessa no coração como um tesouro. Ele manteve a faca nos dentes. Ele se preparou. Enquanto os outros morriam esperando o fim, Caleb vivia esperando o começo. E então chegamos ao momento crucial. Josué, capítulo 14. A conquista da terra começou. Josué está distribuindo os territórios. Caleb se aproxima. Agora ele tem 85 anos. Imagine a cena. Um ancião, cercado por jovens guerreiros. Ele olha nos olhos de Josué, seu velho amigo de guerra, o único outro sobrevivente daquela geração antiga. E Caleb diz as palavras mais impressionantes da Bíblia sobre envelhecimento. Eu tenho 85 anos hoje, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquela época, eu tenho agora, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Isso é incrível, mas o que ele pede a seguir é o que muda tudo. Ele poderia ter dito: Josué, somos velhos amigos, me dê aquela planície ali perto do Rio Jordão, aquela terra plana onde a grama é macia, onde eu possa criar minhas ovelhas em paz e descansar meus ossos até o dia da minha morte. Seria justo, ele merecia. Mas Caleb diz: dá-me este monte, dá-me a região montanhosa. E o texto bíblico faz questão de nos lembrar. Naquela montanha viviam os Enaquins, os gigantes. As cidades eram grandes e fortificadas. Caleb, aos 85 anos, não pediu o filé mignon. Ele pediu o osso. Ele pediu a batalha mais difícil. Ele pediu o território que ninguém mais queria enfrentar. Por quê? Porque Caleb sabia que a promessa de Deus estava lá. Caleb não queria facilidade, ele queria propósito. Ele sabia que Deus não o tinha preservado vivo por 45 anos no deserto para ele morrer sentado numa varanda. Deus o preservou para uma missão. Se o Senhor for comigo, eu os expulsarei, ele disse. Percebam a humildade e a confiança. Não era sobre a força do braço dele, era sobre a companhia de Deus. Se o Senhor for comigo, essa é a chave. A coragem de Caleb não vinha da sua capacidade física, vinha da sua dependência divina. Qual era o segredo de Caleb? O texto repete várias vezes e aqui entramos no logos, na lógica espiritual da coisa. A Bíblia diz que Caleb perseverou em seguir plenamente ao Senhor. Em outras traduções, diz que ele seguiu ao Senhor de todo o coração.
No hebraico, isso traz a ideia de preenchimento total. Não havia espaço vago no coração de Caleb para o medo, para a dúvida ou para a preguiça. Ele estava cheio de Deus. O problema de muitos de nós hoje não é que não seguimos a Deus, é que não o seguimos plenamente. Seguimos parcialmente. Queremos a promessa, mas não queremos a guerra. Queremos a terra, mas temos medo dos gigantes. Queremos a bênção de Hebron, mas queremos o conforto da planície. Caleb nos ensina que a mediocridade é inimiga da promessa. Ele escolheu o maior desafio porque sabia que, quanto maior o desafio, maior a manifestação da glória de Deus. Ele não deixou que a idade definisse sua utilidade. Ele não deixou que o passado definisse seu futuro. E a Bíblia diz que Caleb expulsou os 3 filhos de Enaque. Ele limpou a montanha e Hebron se tornou a sua herança. Anos mais tarde, sabe quem foi coroado rei em Hebron? O rei Davi. A conquista de Caleb preparou o trono para o maior rei de Israel. A sua guerra de hoje prepara o legado das gerações de amanhã. Você tem noção disso? Para encerrar, eu preciso olhar nos seus olhos e te fazer uma pergunta difícil hoje. Qual é a sua Hebron? Qual é a montanha que você desistiu de conquistar? Talvez você não tenha 85 anos. Talvez tenha 30, 40, 50. Mas, em algum lugar do caminho, você acreditou na mentira de que já passou da hora. Você olhou para os gigantes da sua vida, o gigante da dívida financeira, o gigante da crise no casamento, o gigante da depressão, o gigante do vício, e pensou: eu não tenho mais força para isso. Vou me contentar com o que der. A história de Caleb é um grito de despertar para nós hoje. Velhice não é idade. Velhice é falta de propósito. Você se torna velho no dia em que suas memórias se tornam maiores que seus sonhos. Enquanto você tiver um sonho de Deus, você é jovem. Não importa se o mundo diz que você já deveria ter parado. Não importa se você cometeu erros e passou 40 anos andando em círculos. O dia de conquistar é hoje. Deus tem montanhas para você. Deus tem projetos que vão exigir que você saia da zona de conforto. Não peça a Deus fardos mais leves. Peça ombros mais fortes, como os de Caleb. Não ore pedindo: Senhor, tira esses gigantes da minha frente. Ore dizendo: Senhor, dá-me esta montanha, porque contigo eu vou derrubá-los. Pare de negociar sua promessa. Pare de aceitar a planície da mediocridade só porque parece mais seguro. O lugar mais seguro do mundo não é o conforto. É o centro da vontade de Deus, mesmo que seja num campo de batalha. Levante-se hoje, renove a sua força no Senhor. Olhe para o espelho e diga para a sua alma: ainda estou forte, a promessa ainda está de pé. Vá e conquiste a sua Hebron, porque Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe e renove o seu vigor como o da águia. Até a próxima história.